Esse momento aqui para nós é muito importante, principalmente nós da New Enal e para o setor da moda como um todo. A New Enal, ela sempre teve um propósito muito claro, que é conectar pesquisa e produto. E hoje a gente está dando mais um passo nessa direção, apresentando para vocês a CIA, a primeira inteligência artificial criativa desenvolvida dentro de uma plataforma brasileira de pesquisa de moda. Ela foi justamente criada para facilitar, aprimorar todo o processo criativo de equipes de produto, transformando as referências reais em imagens de produto através de um simples comando. Eu digo que é uma ferramenta pioneira que une sensibilidade estética e precisão técnica. Mas assim, não se trata de substituir o olhar humano e toda a sua criatividade, mas sim de ampliar tudo isso, ampliar tudo que já existe em cada equipe criativa, mas ela vem para otimizar processos, reduzir custos, abrindo espaço para que a criação e a técnica trabalhem juntas, mas com muito mais precisão e assertividade. Com tudo isso, ela vem justamente para facilitar todo o processo de pesquisa e criação. Antes de a gente conhecer a CIA, vale lembrar, porque tem muitas pessoas aqui que não conhecem o que é a New Enal e o que ela representa. Aqui a gente é uma plataforma de pesquisa de tendências construída a partir da cobertura de feiras internacionais, análise de desfiles das semanas de moda e confirmação das tendências no varejo internacional. O nosso grande propósito é transformar todas as informações que existem sobre tendências e pesquisa de moda em ação, traduzindo esses sinais de comportamento e estética em caminhos concretos para o desenvolvimento de coleções. A gente conta com uma equipe de pesquisadoras na Europa. E o que vocês encontram dentro da plataforma, para quem não conhece? A gente tem uma galeria de imagens de varejo, são mais de 50 mil imagens já captadas nas principais capitais da moda: Londres, Paris, Milão, Barcelona, Roma. E são vitrines, referências de reais, de vitrines, produtos, campanhas e coleções, todas organizadas por categoria, categoria, estação, mercado, departamento. E o mais interessante, todas essas imagens da galeria de imagens são atualizadas semanalmente. A gente também tem relatórios e drops de conteúdo que antecipam os temas, os materiais, as direções estéticas antes de chegarem no varejo internacional. Então a gente está contando aí com informações de até 2 anos de antecedência, em função da cobertura das principais feiras do setor, como a Premier Vision, por exemplo. Temos guias, né, de cartelas de cores, harmonias cromáticas, acabamentos, tudo isso traduzido em linguagem de produto. Além disso, a gente tem os eventos ao vivo e que depois ficam gravados dentro da plataforma. Nós temos o evento de confirmação no varejo internacional, tudo que a gente viu nas passarelas e a gente analisou como tendência, nas feiras também, como que isso foi traduzido para produtos comerciais. Então, são inspirações direcionadas para o mix de produto. Aí a gente está falando de modelagens, tecidos, estampas, acabamentos e detalhes técnicos. Então, aqui a pesquisa não é apenas conteúdo, ela é uma ferramenta necessária para o desenvolvimento de coleções comerciais e lucrativas, né, que é o nosso grande objetivo. E a CIA nasceu dentro desse contexto, para transformar o conhecimento da New Enal em um resultado visual imediato. Então, ela vem para comemorar o nosso aniversário de 5 anos de plataforma aqui no mercado brasileiro e que tem tido um crescimento exponencial nos últimos anos, tanto em número de clientes quanto de equipe e geração de conteúdo com informação direcionada. Então, a gente vem a cada ano melhorando toda a nossa geração de conteúdo e também de ferramentas dentro da plataforma. E para quem não conhece, quem faz, né? Quem está por trás da New Enal? A gente é uma equipe multidisciplinar, especialistas em pesquisa e comportamento do consumidor. Eu, Simone, cresci dentro de uma empresa de moda, vivenciei desde o backstage lá do chão de fábrica até planejamento, vendas, gestão comercial. E a New Enal, ela é a tradução dessa jornada. É uma plataforma pensada para economizar tempo, para antecipar oportunidades e transformar repertório em resultado. Já a Vicky, lá em Londres, ela é aquela que decodifica códigos visuais em tempo real.
ela transforma todo o excesso de informação em sinais claros de oportunidade. A gente tem a Bea em Barcelona caminhando pelas ruas, onde ela cruza referências culturais com o comportamento de consumo, transformando tudo isso em uma leitura comercial. A gente tem a Vi em Roma, então ela está entre tradição e ruptura, ela capta o que ainda não foi dito com palavras, mas já aparece no styling, nas vitrines e nos gestos. E aqui no Brasil a gente tem a Amanda e a Rafaela, que mergulham na nossa galeria de imagens, né, da New Enal, justamente para traduzir os insights em práticas. Então, são elas que produzem os drops de conteúdo com aplicações visuais e ideias de uso direto dos nossos encontros, como o Fashion Check e o resumo da ópera que existem dentro da plataforma. Eu vou pausando um pouco, gente, porque a voz hoje tá difícil. Bom, vamos lá. Aqui a gente está falando com pessoas que trabalham com moda, que trabalham com desenvolvimento de produto. Então, todos nós sabemos que no desenvolvimento de uma coleção, o tempo é o recurso mais precioso e também o mais desperdiçado. Então, entre as etapas de pesquisa, criação e pilotagem, muito se perde. A gente perde tempo, a gente perde matéria-prima, desperdiça matéria-prima e muitas vezes a nossa própria intenção criativa. Por quê? Porque o tempo começa a ficar tão curto entre o tempo de desenvolvimento e a entrega da coleção que a gente acaba sufocando a nossa criatividade e a gente acaba criando mais do mesmo. E a CIA, ela foi criada para mudar isso. A partir de uma única imagem da galeria, ela é capaz de gerar uma família completa de produtos, mantendo um elemento central que conecta todas as variações, seja em textura, cor, uma estrutura de modelagem ou um detalhe de acabamento. Eu vou mostrar tudo isso para vocês. Então, essa função, ela reduz drasticamente o número de tentativas e erros, porque ela permite visualizar a coerência da coleção antes mesmo de produzir a primeira peça piloto. O que antes a gente demandava dias de alinhamento entre pessoas de equipe, com a CIA, em minutos, ela se transforma em um painel visual claro, coeso e aplicável. E a gente também sabe que desenvolver coleções mais assertivas, em menos tempo e com menor custo de produção é outro grande desafio do nosso mercado da moda. E a CIA também foi pensada e criada para resolver esse desafio. Ela é uma ferramenta inédita no mercado de inteligência artificial aplicada, feita para facilitar o desenvolvimento da coleção, para reduzir custos de pilotagem e melhorar essa comunicação entre os times. Então, ela vai conectar pesquisa, vai conectar criação e produto, tudo dentro de um único fluxo, sem precisar recorrer a outras ferramentas e aplicativos. Então, com a CIA, a criação ela deixa de ser linear e passa a ser integrada. Então, a gente vai ter aí a estilista, a pilotista e o marketing passando a olhar para o mesmo conjunto de imagens, que já estão, inclusive, validadas esteticamente e tecnicamente. O fluxo da CIA, ele é simples, mas ele é bem poderoso, tá? Ele atua em três etapas fundamentais do processo criativo. Transformar, onde a gente vê referências virando ideias visuais. A gente tem a etapa do ajustar, que é onde que a gente aí ajusta estética, técnica, e aí tudo isso se alinha com o mercado. E nós temos a parte de materializar, que é onde que a ideia ganha forma técnica e se torna visual de produto. Então, essas três etapas, elas estruturam o que a gente chama de processo inteligente de criação. A primeira etapa é a transformação. A partir de uma imagem na CIA, você pode selecionar qualquer imagem da galeria de imagens do varejo internacional ou do lookbook que existem na plataforma dentro daquelas 50 mil imagens e transformar essa referência em novas ideias de produto. Aqui você vai poder trocar tecidos, testar cores, alterar modelagens, gerar variações. A CIA ela veio justamente para ampliar o campo criativo, multiplicando as possibilidades sem tirar o controle de quem cria. Então, vamos ver um exemplo aqui, tá? Aqui a gente deu um comando para ela, transformar em um vestido midi infantil com mangas curtas e bufantes na cor azul claro.
Então, dentro desta imagem, deste conjunto rosa, a gente deu o comando para ela criar esse vestido e ela já, em segundos, cria a imagem conforme o nosso comando. Então, antes, essa pesquisa ela era linear, como eu falei, né? A gente buscava, a gente salvava, a gente adaptava. Agora, com a CIA, ela se torna expansiva. Uma imagem pode se transformar em 10, 20 ou até 50 variações com estética e coerência de produto. Em segundos, a CIA gera essa nova imagem com todas as alterações. E esse processo, você sabe que poderia levar horas, né? E que talvez o resultado não chegasse de acordo conforme a gente tinha imaginado, né? E que não agradasse. Agora, tudo isso acontece em tempo real, economizando tempo e dinheiro. Então, é um resultado mais ágil, visual e inovador. Quando a gente está falando na segunda etapa, é aí que entra a força também da New Enal. Com o conhecimento que vocês já vão ter dentro da plataforma sobre as tendências que a gente apresenta ou nos drops de conteúdo, ou no resumo da ópera, ou até no Fashion Check, você vai ajustar a imagem com base nas referências de cores, textura, estampas, detalhes relevantes da temporada. Então, por aqui, nesse exemplo, a gente deu o comando, crie uma estampa de cerejinhas e coloque lacinhos nas mangas. Em segundos, ela cria, ela não entrega só o visual, como ela garante a coerência estética e comercial do produto. A última etapa é onde tudo se concretiza. Então, vocês verem, a gente está saindo de um conjunto rosa de blusa e calça e já está transformando isso num vestido estampado. Então, aqui, essa última etapa é onde a ideia ganha forma, digamos assim. Então, é do conceito ao produto sem desvios. Na etapa de materializar, a CIA leva o processo até o fim. A gente pediu para a CIA gerar uma imagem flat lay com fundo branco desse vestido. E ela gerou. Depois que essa ideia está ajustada, basta a gente dar esse comando para ela gerar essa imagem flat lay, com cada detalhe, gola, estampa, costura, textura, tudo é mantido. Ou não quero a imagem flat lay, Simon. Eu preciso de uma coisa mais técnica, eu preciso do desenho técnico. Frente e costa, já com base nas alterações que eu fiz lá no início da imagem, sem necessidade de eu ter outras ferramentas como o Corel ou Illustrator. A gente deu o comando para ela. Por favor, agora crie o desenho técnico desse vestido com frente e costas em preto e branco. Então, esse recurso, ele reduz drasticamente o retrabalho de modelagem e pilotagem. Porque se no processo anterior, no ajuste, já a peça não ficava do jeito que eu imaginei que ela ficaria, eu já posso pedir alterações. Num processo normal, a gente precisaria ver a peça piloto pronta para depois pedir novas solicitações. Então, a CIA está economizando tempo e dinheiro nesse processo de retrabalhos. E isso tudo permite que equipes de produto, estilo e marketing falem a mesma linguagem visual. De novo, eu vou ressaltar isso e salientar que o criador continua no centro, né? Mas agora a gente tem essa velocidade e precisão de ponta. Depois de ajustar a modelagem, cor, textura, a CIA também é capaz de materializar o produto completo, não apenas em forma técnica, mas também em imagem editorial. Com um simples comando, ela gera editoriais de looks, visuais realistas, imersivos que colocam o produto em um contexto de uso. E aí vem com proporção, com luz, com a atmosfera de marca. Aqui no caso, a gente pediu para colocar essa peça em uma modelo infantil, pele morena, cabelos cacheados, com óculos estilo gatinho, na cor marinho, segurando uma bolsa de palha, tênis All-Star, branco, em um cenário de parque ao ar livre. Então, essas imagens, elas vão além da pilotagem, elas são também uma ferramenta de comunicação criativa, que antecipa o que antes dependia de amostras físicas, ensaios e produção fotográfica. A CIA, ela vem justamente para inaugurar essa nova fase para o desenvolvimento de coleções, onde que a pesquisa, produto e imagem coexistem no mesmo espaço criativo. E a CIA, como toda inteligência artificial, está sempre em processo de evolução. Então, a gente sempre vai deixar para vocês algumas sugestões de ordem, de palavras, de comandos que sejam mais úteis para vocês utilizarem dentro da CIA.
Tá? Então, aqui, por exemplo, a gente usou nesse comando até chegar no editorial look, a gente usou o comando nessa ordem. Primeiro a imagem flat lay, depois o desenho técnico e depois o editorial look. Ok, Simon, mas se eu não quiser alterar, se eu posso gerar, como eu falei lá no início, uma família de produtos a partir de uma única imagem de referência da galeria? Sim, é possível. Com apenas um comando, é possível criar variações que mantenham um elemento central de conexão, que são os elementos de estilo, que eu posso criar uma família de produtos a partir de uma textura, de um tecido, de um detalhe de modelagem ou uma paleta de cores, por exemplo. Ah, então aqui nessa imagem, que a gente tirou também da galeria, a gente pediu um comando um pouco mais longo, mas para vocês entenderem que ela também aceita comandos mais longos. Então, eu só vou colocar aqui o comando, aqui. Então, ali diz, a partir desse mocassim, crie uma sequência de 4 imagens em flat lay, todas sobre fundo branco, uma variação em versão mule, uma sandália com salto bloco, versão mule mantendo o mesmo cabedal, uma sandália com salto bloco médio e o mesmo detalhe frontal, uma bota de cano curto, inspirada na base do mocassim, com sola robusta. Então, vocês verem que eu já vou dando para ela alguns comandos do que eu gostaria, né? E eu posso usar o que eu tenho de disponível, de capacidade técnica, de estoque dentro da minha empresa, da minha marca, para gerar também essas possibilidades. A gente coloca que todas as variações devem manter a harmonia de cor, acabamento e estilo, formando uma mini coleção coerente. Peço também já para ela organizar as 4 imagens lado a lado, formando uma família de produtos e com vistas laterais. E aí ela criou toda a família. Então, o resultado é um conjunto de produtos diferentes, mas visualmente conectados, pronto para aplicação em múltiplas categorias, tá? É bom lembrar que a Cia, ela pensa como um designer de coleção, uma designer, uma estilista de produto. Então, ela transforma uma boa ideia em um universo visual completo, coerente, escalável e pronto para o mercado. Então, essas variações, elas formam um ecossistema visual coerente que traduz o raciocínio da coleção de forma instantânea. A CIA entende o que precisa permanecer, o DNA da ideia e o que pode evoluir para gerar novas peças. Ela é orientada por referência, ou seja, parte de uma imagem base para transformar, refinar ou reinterpretar. Mas vocês também podem dar comandos detalhados para criar algo totalmente novo a partir dela. Então, agora eu quero convidar vocês para ver alguns exemplos, né? Como a gente vai atuar com a CIA dentro da plataforma. Primeiro, então, quero deixar claro que não precisa ter experiência nenhuma em inteligência artificial. A ferramenta, a CIA, ela foi feita para quem cria moda, não para quem é programador, tá? Então, basta escrever o comando em linguagem simples e descrever o que quer mudar. Esta é a grande sacada. Você precisa dizer para ela o que você quer que ela faça, tá? Então, ela vai funcionar muito bem em todos os segmentos de moda feminina, masculina, infantil, praia, fitness, jeanswear, tricô, calçados e bolsas. Eu trouxe aqui para vocês, por exemplo, a Cia, ela entende termos técnicos, ela foi treinada por isso, né? Com isso, termos técnicos de produto. E ela responde conforme a categoria. Então, eu posso pedir para ela trocar parte ou tudo ou fazer uma coisa totalmente diferente, né? Ela entende edições específicas. Por exemplo, aqui nesse tênis, nessa imagem da galeria de imagem, a gente pediu para criar uma versão híbrida entre sneaker e bota curta, mantendo a base da camurça, adicionando, então ela adiciona, ela retira detalhes. Então eu adicionei ilhoses metálicos, cadarços hiking, tom sortão, vocês estão vendo que algumas palavras são em inglês, depois eu vou falar sobre isso. Incluir rebordado acolchoado. Então, eu dei um detalhe para ela transformar esse tênis numa nova proposta, tá? E aí, ela criou, né, a proposta. E aí, eu pedi para ela, solicitei para ela também, vocês estão vendo ali embaixo, eu solicitando o desenho técnico. Como eu não solicitei que o desenho técnico fosse em preto e branco, ela gerou ele colorido. Então, a partir desse, ela gera o desenho técnico colorido se eu não der o comando que precisa ser preto e branco.
tá? Eu pedi vista de frente, vista lateral e vista de cima. Poderia, inclusive, pedir a modelagem do solado, se fosse o caso. Aqui a gente só pediu para trocar o salto e adicionar fivela. Então, troque o salto bloco para um salto taça e adicione uma fivela pequena na biqueira. Tranquilo. Ela pegou e gerou em segundos essa imagem. Tá passando? Tá. Lembrando, gente, que vocês, depois de gerarem as imagens, tem ali os botõezinhos embaixo de compartilhar e baixar. Vocês podem compartilhar com a equipe, vocês podem baixar essa imagem sem problema algum. Aqui eu não pedi para gerar desenho técnico. A gente traz mais um teste um pouco mais complexo num blusão masculino de tricô. Aqui a gente pediu para trocar as cores, a gente deu para ela os números de cores Pantone, ela entende os números de cores Pantone, tá? Pedimos para trocar a gola, a alteração da barra e punhos, e ela editou. Deixa eu ver. Oi? Vocês vão escrever ali no chat, né? Tudo que vocês querem. E aí vocês podem fazer a solicitação e depois baixar. Nesse caso aqui também não foi solicitado desenho técnico, mas haveria a possibilidade de solicitar o desenho técnico. Aí a gente quis fazer um teste para ver se ela entende de caimento de tecido, porque às vezes a gente vê uma peça na galeria de imagens e eu tenho esse crepe ou esse couro aqui ou essa lã, e eu queria ver como que fica nessa peça. Será que vai ficar legal? A Cia também entende um pouco de caimento de tecidos, tá? Então, aqui a gente solicitou para trocar o tecido crepe para um tecido crepe na cor off-white e já aproveitamos e já pedimos para trocar a gola para uma gola careca. E aí, ela fez exatamente o que a gente solicitou e, inclusive, vocês vão perceber que ela deu um caimento um pouquinho mais fluido no laço em função da diferença de tecido. E se eu quiser testar algo totalmente novo, né? De partir de um tecido, de uma imagem, pegar o tecido dessa imagem e criar alguma peça nova. Também é possível. Aqui a gente solicitou para ela gerar uma imagem flat lay de uma calça flare, utilizando o tecido da jaqueta. Ela também entende modelagem, ou não é, ou eu posso alterar a modelagem, eu posso acrescentar um detalhe, tipo o bolso ou a gola. Ela entende edições específicas, por exemplo, retire os bolsos frontais. Se o casaco tiver mais do que bolsos e eu simplesmente disser para ela, retire os bolsos, ela não vai saber qual bolsa para retirar. Então a gente precisa dar o comando, assim como a gente faz numa ficha para o desenvolvimento de algum produto. Então, adicione zíper invisível na lateral ou adicione, troque os botões dourado por botões de pérola. Aqui a gente solicitou ela para alterar o comprimento do casaco para um casaco 7/8. Aqui é uma sugestão e bem importante, como já falei, ela entende nomes técnicos. Então, o que não vai funcionar? Se eu simplesmente disser para ela, deixe mais comprido ou deixe mais curto, ela não vai entender o que é o mais comprido ou o que é o mais curto. Ela precisa de orientação. De novo, digo, é como se a gente estivesse escrevendo para modelista ou para ficha técnica. Então, aqui a gente pediu para ela deixar com comprimento 7/8, deixar a barra sem botões e acrescentar bolsos aplicados. Tá? Então, ela vai entender comprimento midi, comprimento 7/8, 3/4, cropped e por aí vai. Então, esses são os 5 pilares que sustentam a CIA. Ela não é uma ferramenta de automação, ela é uma inteligência artificial criativa, ela potencializa o olhar humano, ela traduz as informações que vocês repassam em imagem, os comandos, e coloca a estética e a técnica no mesmo nível de importância. A CIA também não veio para tirar o lugar, o emprego de ninguém, porque justamente ela vai depender de você. Ela chega justamente para ajudar as marcas a criarem a partir das tendências, a partir das novidades do mercado, ampliar esse alcance. Ela veio justamente para ajudar a explorar mais ainda as referências e as possibilidades de produtos antes de investir tempo e matéria-prima. Então, é possível testar tecidos, gente, cores ou detalhes de algo que você já tem em estoque.
em alguma peça que está ali, ou visualizar como ficaria uma peça com outro acabamento, ou com um acabamento que é a assinatura, o DNA da marca de vocês. Um zíper que vocês têm, uma modelagem específica, ou um tipo de tecido que é só seu, que só sempre tem na coleção. Então eu consigo pegar o que eu já tenho de DNA na minha marca, da minha identidade e colocar na, na, no comando para gerar esses visuais e eu ter uma certeza do que eu posso fazer. Então, a CIA é isso que faz dela uma tecnologia pioneira no mercado, que está dentro da Neonal e que foi criada por quem vive o processo de coleção todos os dias. Então, sem essa integração, normalmente a ideia se perde entre as áreas de estilo, pilotagem e marketing. E com a CIA, a ideia chega inteira ao final, com coerência estética, técnica e comunicacional. Aqui, por exemplo, a gente pegou deste casaco e transformamos em um conjunto de tricô. Então, é o fim do desalinhamento entre pesquisa, criação e produto. Então, ela não é uma IA genérica, né? Ela é uma inteligência artificial que veio para acelerar a moda sem perder a autenticidade. Aí vocês devem estar se perguntando, ela erra? Ela pode sim errar se o comando for muito vago. Por isso, quanto mais técnico e detalhado for o pedido, melhor o resultado. O que ela vai errar? Ela não vai gerar exatamente o que você pensou se você não escreveu. Então, tem que ser específico, usar termos técnicos e linguagem de moda, evitar gírias ou expressões subjetivas, escrever sempre um comando mais direto, completo, descrevendo todas as alterações desejadas. A CIA, ela entende e responde comandos tanto em português quanto em inglês. Sim, a nossa CIA é bilíngue, tá? Então, tanto faz se você for escrever em português ou se for escrever em inglês. Algumas palavras que ajudam, que ela entende melhor, né? Que vem desde aquele processo de transformar, ajustar e materializar. Então, é gerar, criar, transformar, alterar, acrescentar, retirar, né? Então, pense como vocês estão criando ali, né, ou desenhando o que vocês fariam, as palavras que vocês usariam. Ok, Simon, e se eu não souber o nome técnico de algumas coisas, de algum detalhe de modelagem, ou do ponto de um tricô e eu gostaria de colocar isso no comando? Não tem problema, em breve, tá tudo bem, a gente está criando um glossário de moda e em breve vai ficar disponível dentro da plataforma, justamente para vocês ajudar vocês a encontrar o termo técnico para cada parte da peça. Então a gente vai criar aqui termos técnicos de modelagens, de silhuetas, texturas, acabamentos, tipos de golas, cavas, bolsos, pontos de tricô, tudo que vocês imaginarem. E se faltar alguma coisa, é só pedir que a gente vai em busca, tá? Tudo isso vai estar disponível dentro da plataforma New Enal, ali onde que a gente tem o menu Guidebooks. Em todos os casos, a gente sempre vai estar à disposição para vocês. Na plataforma, para quem não sabe, tem esse ícone de suporte que vai direto para o nosso WhatsApp. Então, todas as dúvidas podem ser resolvidas ali mesmo, tá? Bom, a CIA, ela foi desenvolvida para oferecer o quê? Precisão e controle real sobre o processo criativo. Então, cada comando enviado para a CIA, ele é interpretado, processado e transformado em imagem única. Existe milhares de coisas atrás disso, tá? Apesar de serem segundos, existe muita coisa por trás disso, tá? Então, tudo isso é com base em conjunto de variáveis técnicas que envolvem cor, textura, forma e iluminação. Por isso, cada solicitação que você fizer para a CIA conta como uma edição. Isso que garante que o sistema tenha qualidade. Mas vocês podem fazer uma solicitação bem completa, como eu já citei lá no início. Pode pedir trocar tecido para tricô canelado, equivale uma edição. Aí, se eu resolver remover os bolsos e gerar uma flat lay, aí vem mais uma nova edição, tá? Essa estrutura, a gente criou ela para que cada criação seja precisa. E vocês também vão ter total visibilidade de quantas imagens estão sendo geradas, quais comandos foram feitos e quais resultados foram mais assertivos. Aqui, a gente criou aqui dentro esse aqui é o chat que vocês vão ter dentro da New Enal. Então, ali nessa parte verde que
minha seta ficou para trás, ela tá dita ali, ó, edições. Aqui no caso tá escrito sem limite, mas no caso de vocês vai ter uma de 10, uma de 30, uma de 120. Vocês vão entender o porquê que eu tô falando desses números, tá? O chat sempre vai estar na lateral da plataforma e vocês vão ter um acesso ao histórico. Quando vocês clicam ali no histórico, vai aparecer essa telinha aqui. Por que que a gente está deixando esse histórico de edições? Porque às vezes está começando a fazer alguma coisa, tem que parar, né? Não posso continuar aqui no desenvolvimento, vou ter que fazer outra coisa, vou voltar a fazer a edição em outro momento. Então, pode ficar tranquilo que vai ter todo o histórico, você pode começar a rever o teu histórico das edições ali. Inclusive, se não quiser gerar desenho técnico das peças nesse primeiro momento, antes de definir, pode gerar o desenho técnico depois, porque vai estar ali no histórico de edições, tá? Ela vai funcionar em todos os aparelhos, no celular, no tablet, no notebook, no desktop, em tudo. Dentro da plataforma, a gente também vai deixar à disposição um guia, tipo passo a passo, para melhor aproveitamento da CIA. Então, tudo isso que eu estou apresentando aqui para vocês, vai ter sim nesse guia, justamente para ajudar vocês a aproveitar o melhor aproveitamento dela. Então, a gente é mais do que uma pesquisa, gente. A New Enal virou um ecossistema de criação. Ela conecta o olhar da pesquisa internacional às decisões do desenvolvimento de produto. A gente tem uma curadoria autoral, uma galeria de imagens do varejo internacional em tempo real e a CIA, a nossa inteligência artificial criativa integrada, a plataforma, então, para transformar essas referências do varejo em imagem de produto, flat lays e desenhos técnicos. Tudo em um único fluxo de trabalho. Para quem já é assinante, a CIA já vai estar disponível a partir de amanhã. Quem é assinante vai ter direito ao uso de 30 edições mensais até o fim do seu plano, né, escolhido. Já vou responder todas as perguntas, tá, gente? E as edições, elas são contadas a cada período de 30 dias. Isso é bem importante, vai estar tudo lá no guia também, tá? Elas não são cumulativas, ou seja, se em 30 dias eu não usei as minhas 30 edições, elas não vão acumular para o mês que vem. Mês que vem vai do zero de novo, zero de 30, tá? Então eu sugiro que vocês entrem pelo menos na plataforma algumas vezes por mês para utilizar as edições de vocês. Para os novos assinantes, a gente tem a disponibilidade de 3 planos, né? O plano trimestral, que ele tem acesso a tudo que tem dentro da plataforma, exceto a CIA. A gente tem o plano semestral, que dá acesso a tudo dentro da plataforma, mais 30 edições mensais da CIA. E que, gente, dá para gerar uma coleção completa aí, se for bem usada nos comandos. Por um valor de 6 de 305, e a gente tem o plano anual, que é o melhor, é o mais vantajoso, falando economicamente, é só fazer os cálculos, e a gente disponibiliza 120 edições mensais. Tá? Então é muita imagem gerada aqui, muitas coleções num ano só. Então são edições suficientes para desenvolver várias coleções. Antes de a gente encerrar, eu queria dizer para vocês o seguinte, que para mim a CIA era o elo que faltava entre a pesquisa e o produto. Com ela, eu tenho certeza que o tempo de criação vai diminuir, a precisão vai aumentar, a comunicação entre as pessoas da equipe vai se tornar mais fluida e vocês vão economizar tempo e dinheiro com menos desperdício de matéria-prima e recursos. E a CIA, ela é justamente a tradução do que a New Enal acredita, que tecnologia e sensibilidade sim podem coexistir e que o futuro da moda é e vai ser mais inteligente, mais colaborativo e mais visual. A minha sugestão é que vocês criem com propósito e desenvolvam com inteligências, tá? Eu quero já convidar vocês todos a experimentarem a CIA, ver como ela transforma o processo criativo da moda em algo mais rápido, mais conectado, mais inteligente.